Olá pessoal, tudo bom? Bom, nos últimos dias eu tenho trabalhado na minha semana de russo, certo? Para quem não está por dentro, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem as videoaulas da semana de russo, que é um evento 100% online, 100% gratuito. Então assistam, tem bastante conteúdo legal, eu ensino ali um pouco de russo, a gente conhece algumas cidades muito bacanas na Rússia. Enfim, o link está na descrição, assistam. Mas não é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. O que eu pensei no momento ali que eu estava fazendo as aulas é o seguinte, que muitas vezes a gente fica preso a algumas ideias que limitam o nosso progresso, seja no que for. E o que limita muito a gente, eu acho que é a perfeição. Então, você provavelmente, se estuda russo, você tem essa vozinha na sua cabeça que fica o tempo todo assim, ó, você ainda não sabe falar russo tão bem, você não arrisque usar o seu russo, não arrisque conversar com o russo, não arrisque assistir um vídeo no YouTube em russo, não arrisque escutar uma música em russo, olhar a letra dessa música e tentar entender, porque você ainda não sabe o russo, você não sabe o russo perfeitamente. Para que você vai fazer isso? Por que você vai conversar com alguém e assim por diante? Isso na verdade é uma crença que limita a gente. Eu quero falar para vocês da decisão que eu tomei, que foi decisiva no meu aprendizado de português. Então, vamos voltar lá para 2001, quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu era bem pequeno, eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 10 ou 11 anos de idade, certo? Eu cheguei aqui, e para vocês entenderem, quando eu morava na Rússia, lá eu tinha muitos amigos, eu tinha muitos parentes, eu tinha primos, eu tinha colegas de escola, e eu era muito comunicativo naquela época. Então eu sempre estava na rua, eu sempre estava brincando, eu sempre estava na casa do meu primo, eu sempre saía com meu primo para algum lugar, enfim, todo dia eu saía na rua, todo dia eu conversava com alguém, eu tinha muitos amigos e colegas de sala, amigos e parentes com quem eu sempre me comunicava. E quando eu vim aqui para o Brasil em 2001, eu não conhecia absolutamente ninguém, além do meu pai e da minha mãe, tá? E a minha irmãzinha pequena. Então a gente foi morar num prédio, e quando a gente é pequeno, meio que o nosso mundo ele é muito limitado. Então às vezes quando você é pequeno, você mora num prédio e o seu mundo é o prédio. É o que tem no prédio, é o seu mundo. Talvez ali em volta, no seu bairro, às vezes se você sair do prédio vai caminhar em volta, mas o seu mundo é muito limitado, você tem uma noção muito limitada de mundo. Então naquele momento, aquele prédio onde eu fui morar era o meu mundo, digamos assim. Era onde eu morava, é o que eu conhecia aqui no Brasil. Até porque eu estava num país desconhecido, eu só conhecia esse prédio, eu não sabia nada além disso, tá? Então eu cheguei aqui, comecei a morar nesse prédio e eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu comecei a ficar um pouco isolado, eu fiquei acho que 1 mês e meio ou 2 meses totalmente fechado, basicamente, no meu apartamento, só conversando com os meus pais e a minha irmã, não tinha contato com ninguém. E eu sentia muita frustração porque, que nem eu falei, na Rússia eu tinha muitos amigos, muitas pessoas com quem eu me comunicava, eu estava na rua o tempo todo e assim por diante. E aqui, de repente, eu não tinha ninguém, eu estava simplesmente só eu e os meus pais num país desconhecido que eu não conhecia absolutamente ninguém. E lá onde eu morava, tinha então o prédio com os apartamentos e tinha uma área na garagem 2, que tinha duas garagens, o G1 e o G2. E na garagem 2, o que a gente chamava de G2, era uma garagem, mas aí tinha também um parquinho e um local para as crianças brincarem. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a descer lá, aí tinha um parquinho, tinha balanço, mas eu ficava ali sozinho no balanço, ficava sozinho ali nos brinquedos, ficava sozinho ali no G2. E aquilo gerava muita frustração, porque eu queria ter amigos, eu queria me comunicar com alguém. Você imagina, né? Criança gosta de ter amigos, criança gosta de ter alguém para brincar, criança é assim. E eu fiquei assim por 2 meses, descia lá, ficava sozinho, balançava no balanço, aí subia, aí continuava sozinho, tá? E teve um dia que eu estava no meu apartamento e de repente eu ouvi vozes de crianças, certo? E daí eu olhei pela janela e eu lembro muito bem, tinha 2 meninos, eu morava no 14º andar, então eu estava bem alto, então imagina, 14º andar, e eu vi 2 crianças lá assim, lá bem longe, lá no G2, lá andando de roller, eu lembro até hoje, eles estavam andando de roller, gritando e tal, e naquele momento eu percebi que tinha mais crianças no prédio, porque até aquele momento eu nunca tinha visto ninguém, nunca tinha visto crianças no prédio, pensei, não, então não tem criança aqui, então eu vou ter que ficar sozinho e pronto.
E eu percebi que, pô, tem outras crianças nesse prédio. E aquilo foi uma realização muito boa pra mim, eu fiquei muito feliz. E eu nem pensei duas vezes, sabe? Eu simplesmente fui na janela, gritei bem alto pra eles, tipo, ô, sabe? Fiz assim, tipo, ô, tipo, espera. Eu não falei espera porque eu acho que eu nem sabia português também naquela época. Tipo, eu só fiz assim, e tipo, ó, tipo, eu fiz assim, tipo, ó, eu vou descer, tipo, espera, fica aí, não vai embora. Aí eu saí correndo, tá? Pra ir conhecer eles, fui lá falar com eles. E naquele momento, eu nem pensei assim, tipo, como é que eu vou conversar com eles? Porque, óbvio, antes, claro que eu sabia espanhol naquela época, mas antes disso eu já tinha passado 1 ano e meio na Rússia sem usar o espanhol, e mais o tempo que eu fiquei no Brasil, acho que uns 2 meses sem usar o espanhol. Então, o meu espanhol que eu lembrava tava já bem esquecido, certo? Então, eu não falava direito espanhol, português eu não tinha nem ideia, certo? Mas mesmo assim eu desci lá e fui tentar falar com eles. E naquele momento que eu desci pra ir falar com eles, eu nem pensei assim, tipo, como é que eu vou falar com eles? Será que eles vão me entender? Como que eu vou me comunicar? Como é que a gente vai brincar se eu não falo o idioma deles e eles não vão me entender? Eu nem pensei, cara. Eu vi que tinha mais crianças no prédio e que eu ia fazer amigos pra brincar com eles. Então eu desci correndo e fui lá falar com eles. Eu tenho certeza, cara, que se eu for perguntar pra essas duas pessoas com quem eu fui falar naquele dia no G2, se eles entenderam alguma coisa que eu falei, provavelmente eles vão dizer, tipo, eles não entenderam absolutamente nada. Porque eu devo ter misturado português, português não, espanhol com russo e sinais, enfim. E devia estar super empolgado, assim, né, falando tipo, muito rápido e empolgado, e não sei se eles entenderam muita coisa. Mas o importante é que a gente acabou virando amigo, a gente conseguiu se entender apesar de eu não falar o português naquela época, e foi com eles, inclusive, brincando com eles, que eu dei os meus primeiros passos no aprendizado de português. Certo? Porque eu aprendi muitas palavras conversando com eles eu aprendi muitas expressões, eu aprendi muitas gírias, enfim, aquilo ali foi um momento crucial para eu começar a aprender o idioma. O ponto é o seguinte, se naquele dia lá atrás, em 2001, eu tivesse pensado assim, cara, será que eu vou falar com eles? Será que vale a pena eu ir lá tentar me comunicar se obviamente eu não sei o português, se eu não falo português, se eles não vão me entender? Se naquele momento eu tivesse pensado isso, talvez eu nem tivesse aprendido português tão bem quanto eu sei ele hoje, porque ali com eles foram os meus primeiros passos mais importantes em aprender o português, certo? Eu não teria feito uma amizade muito legal que dura até hoje, então, tipo, um deles ali eu mantenho contato até hoje, e ele é o meu primeiro amigo aqui no Brasil, tipo, ele é o meu primeiro amigo no Brasil, vocês percebem a importância. E a gente mantém contato até hoje, a gente sai, conversa, enfim. E se naquele momento o meu perfeccionismo me impedisse de ir lá fazer esse contato, se eu ficasse com essa ideia, tipo, nem vou fazer porque eles não vão me entender, eu nem sei o português perfeitamente, para que eu vou lá? Talvez a história teria sido totalmente diferente. Então, não fique muito preso ao perfeccionismo. Se você está aprendendo russo, se você ainda não domina o idioma perfeitamente, tudo bem. Tente colocar ele em prática todo dia, tente fazer contato com as pessoas, tente escutar músicas russas, tente assistir vídeos no YouTube, tente ler, tente falar. Vá lá e faça, certo? Porque se você... Não deixe a frustração tomar conta de você, sabe? A frustração, a ideia de tipo, eu nunca vou aprender isso perfeitamente, então eu nem vou fazer. Não deixe isso acontecer, jamais pense assim. Porque como eu falei, talvez realmente você nunca saiba o russo perfeitamente. Talvez isso aconteça, é possível, porque realmente o russo é difícil e você precisa de muito tempo para aprender o idioma. Você nunca, talvez, não aprenda ele perfeitamente. Mas você vai aprender alguma coisa, você vai saber o suficiente para se comunicar, você vai conseguir fazer as coisas que você quer com o idioma, se você não deixar a frustração e essa ideia de perfeccionismo tomar conta de você, certo? Então vá lá e faça, aprenda, tente, erre muito, certo? Passe um pouquinho de vergonha, é normal, tá? Mas não desista, continue na luta, continue aprendendo o russo. E muitas vezes a gente fica pensando também, tipo, se eu for falar com um russo e ele vê que meu russo é ruim, ele nem vai falar comigo. É mentira, cara, gente. É o seguinte,
pela experiência que eu vejo de muitos alunos meus relatarem, de pessoas que viajaram para a Rússia, os russos, pelo contrário, se eles veem que você é brasileiro e você tá tentando falar o russo em russo com ele, e você domina pelo menos um pouquinho que seja de russo, geralmente eles ficam muito empolgados, ficam tipo, meu Deus do céu, é um brasileiro que fala russo, é tipo, meu Deus, é uma coisa que tipo, sabe, é que nem você, imagina você ver, chega um russo, um turista russo em você e começa a falar em português com você. O que você vai fazer? Você vai, tipo, pô, sai daqui, seu ridículo, você tá falando português todo errado aí. Ou você vai ficar tipo, meu Deus do céu, é um russo falando português, cara. Eu tô falando em português com russo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Você percebe? Então, muitas vezes as pessoas, os russos, eles ficam empolgados com essa ideia de que você tá lá tentando falar o idioma dele. Então, faça, erre, não se frustre e continue aprendendo, certo? Não deixe o perfeccionista dentro de você impedir você de alcançar os seus objetivos e de aprender o russo. Então essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Pra cá.